Hoje eu quero falar sobre essa matéria que saiu na The Atlantic, uma revista super renomada americana que já começa dizendo: a América está deslizando rumo ao analfabetismo. E por que isso tem a ver com você? Porque aqui no Brasil o cenário tá igual, só que pior. E eu vou te mostrar como em dados. E se você acha que isso não tem nada a ver com você, eu preciso te dizer que isso tem tudo a ver com a educação que os seus filhos estão recebendo aqui no Brasil. Então vamos lá, né, entender. Já que ninguém tá falando sobre isso, hoje a gente vai falar. 4 a cada 10 brasileiros é analfabeto funcional, são analfabetos funcionais. O que isso quer dizer? Que de 10 pessoas que você conhece, 4 delas não conseguem simplesmente compreender o que elas estão lendo num texto simples. Essa é a realidade. Isso quem está falando não sou eu, é a INAF. Agora, como isso acontece? Por que isso acontece? É exatamente isso que eu vou explicar nos próximos 20 minutos desse vídeo, para que você saiba o que fazer para não deixar seu filho virar mais uma dessas estatísticas. Então, aproveita, já curte esse vídeo, já se inscreva no canal e bora lá mudar o rumo da educação brasileira juntos. Então, vamos lá. Seguinte, eu acho que é importante, inclusive, contar como é que eu tive a ideia desse vídeo, tá? Além, obviamente, da matéria. Eu tive a ideia desse vídeo porque uma mãe, lá no Arquivo Homeschooling, que é a nossa comunidade de pessoas que fazem homeschooling e after schooling, no caso essa faz after schooling, então os filhos dela vão pra escola e ela ensina eles em casa antes ou depois da aula, né? Então a gente tem essa comunidade lá e ela trouxe essa seguinte mensagem. Ela disse, eu vou até abrir aqui pra poder pegar a mensagem exata, as palavras exatas que ela usou. Ela disse o seguinte, que ela foi eles estavam numa como é que chama, gente? Reunião de pais na escola, né? E aí ela falou assim, nossa, eu fico com ódio da escola comum que bate na tecla de que a criança tem que fazer errado mesmo e com o tempo ela vai acertando. Que nas lições de casa o pai e a mãe não têm a função de ensinar o correto, apenas de acompanhar. Inclusive ela disse que isso aqui foi tema de discussão na reunião de pais. Por mais que muitas pessoas achem isso bonitinho, não, mas é isso mesmo, eles têm que tentar, eles têm que conseguir sozinhos, a gente não pode ficar corrigindo. Eu vou explicar o perigo desse pensamento. E eu vou explicar não só o perigo, mas o resultado desse pensamento na educação, tanto dos Estados Unidos, como veio nessa matéria agora, porque a matéria veio calhar. Porque a matéria expôs esse mesmo problema desse raciocínio que essa mulher está falando aqui. Eu vou mostrar para vocês. Então vamos lá. A matéria começa dizendo que a última década foi a pior década da educação americana. No início do século, eu vou aproveitar e ler com vocês aqui. No início do século... Calma que eu tô abrindo aí. Aguenta a mão. Pronto. Vamos lá. O início do século, os estudantes americanos registraram uma melhoria constante em matemática e leitura. Por volta de 2013, vou ler aqui que fica mais fácil. Por volta de 2013, esse progresso começou a estagnar e, em seguida, a retroceder de forma dramática. Essa regressão, como vocês viram em 2013, né, essa regressão também aconteceu aqui no Brasil em 2011. Os índices de analfabetismo funcional, eles estagnaram aqui no Brasil e, apesar da aprovação aumentar, chegando até 98%, o analfabetismo funcional está do mesmo jeito há 14 anos aqui no Brasil. Então, como é que é possível que as pessoas que não saibam interpretar sejam mais aprovadas? Calma que eu vou explicar isso agora. Segura aí. Os estudantes americanos, continuando aqui na matéria, os estudantes americanos regrediram a um nível não visto há 25 anos ou mais. Os resultados do NAEP, sigla para National Assessment of Education Progress, então Avaliador Nacional de Progresso, né? Mostraram que 33% dos alunos do 8º ano estão lendo um nível abaixo do básico, o que significa que eles têm dificuldade em seguir a ordem dos eventos em um texto, ou mesmo em resumir a ideia principal. Essa é a maior proporção de estudantes incapazes de ler de forma significativa desde 92. Entre os alunos do 4º ano, 45% estão abaixo do básico de leitura, e essa é a maior porcentagem desde 2000. Aqui no Brasil, agora vamos fazer a porcentagem é de que 30% da população, tá? Adultos, ok? É analfabeta e 4 a cada 10 brasileiros é analfabeto funcional, que foi o que ele falou aqui. Lê, mas não consegue interpretar o texto, não consegue saber qual é a ideia central, não consegue entender o que está sendo falado. Então não consegue compreender o que lê em um texto simples. Aqui é importante dizer para vocês, todos os links dessas fontes que eu estou falando, desses dados que eu estou falando, inclusive o link da matéria da The Atlantic, desse vídeo. Então, se você quiser, tá tudo aqui descrito, de onde eu tirei todos esses dados, essas ideias, tá? Fiquem tranquilos que tem tudo tem embasamento. Aí vem a pergunta que não quer calar, que foi isso que esse artigo no The Atlantic trouxe. O que deu errado na educação? O que tá acontecendo?
O artigo continua. O declínio começou muito antes da pandemia, porque eles começaram a pensar, será que foi a pandemia que fez isso? Mas não, o declínio começou muito antes da pandemia. Portanto, as perturbações do período Covid não podem, sozinhas, explicar por que isso está acontecendo. Por que a gente está caminhando para um analfabetismo. Smartphones e redes sociais provavelmente respondem por parte da queda. Mas há uma outra explicação. Então, assim, como a queda na educação começou antes do Covid, tanto lá nos Estados Unidos, que foi em 2013, quanto aqui no Brasil, que foi em 2011, o Covid não é explicação para esse nível de analfabetismo funcional, né? Os celulares, por mais que eles tenham piorado a situação, e isso vocês vão ler no artigo se vocês pararem para ler, eles não são a causa sozinhos, já que fizeram estudos, e entre os estudantes que não usam celulares, a piora na educação, a piora na qualidade da educação também foi sentida, também foi vista. Então, se os alunos que não usam o celular também têm uma piora no desempenho, não tem como ser só o celular. O que eles descobriram com toda essa matéria aqui? De por que os alunos dos Estados Unidos estão no pior nível já visto da educação americana nos últimos 25 anos. Pela primeira vez, os filhos têm um QI menor do que os pais. O que eles perceberam? Qual que foi o grande motivo para isso? A teoria das baixas expectativas foi a grande causa dessa regressão. Uma tentativa, inclusive, uma outra tentativa que eles fizeram aqui, continuando lendo aqui a matéria, é que houvesse uma baixa no investimento na educação. Então eles começaram, né, os progressistas, sempre a galera do progressista começou com isso. Trouxeram que, tipo assim, o gasto na educação é insuficiente. Agora, saca só. A gente vai explicar agorinha sobre a teoria das que eu pulei a fase. Desculpa aí, gente, pulei. Vejam bem a explicação do investimento, que eu acho que vocês vão ficar um pouco de queixo caído, como eu fiquei. Pelo menos eu fiquei, tá? O problema com essa explicação conveniente é que ela não se sustenta na realidade. Os gastos escolares não diminuíram de 2012 a 2022. Na verdade, eles aumentaram significativamente. Mesmo após o ajuste da inflação, eles passaram de $14 mil por aluno para mais de $16 mil. Show? Pegou o dado? Agora vamos para o Brasil? Aqui no Brasil, observando os custos por estudante da educação básica, as estimativas do Todos pela Educação apontam que o Brasil investe, em média, R$12 mil por aluno. De acordo com os dados de 2023, esse valor é maior do que o de 2003, quando o Brasil investia R$8 mil. Ou seja, não pode ser falta de investimento na educação, porque o Brasil aumentou em 30% o investimento em educação de 2013, de 2011 até agora, 2025, tá bom? Então, se a gente aumentou 30% o investimento em educação, como que os dados de analfabetismo funcional se mantêm os mesmos? Ou seja, falta de investimento não é, Covid não é, celular por si próprio não causa essa queda, essa estagnação, até porque há 14 anos atrás as crianças não tinham celulares e os índices de analfabetismo continuam no Brasil da mesma forma. Agora vem a explicação do artigo e que vários professores já tinham me contado aqui no Brasil, tá? Uma explicação, vou continuar lendo o artigo, uma explicação que merece consideração igual é o que se poderia chamar de teoria das baixas expectativas. Em suma, as escolas têm exigido cada vez menos dos alunos, que previsivelmente têm dado cada vez menos em troca. Aqui no Brasil, essa expectativa baixa, além de ser real, ela foi uma lei que só caiu agora, tá? Há menos de 15 dias, com um novo projeto de lei do deputado Nicolas Ferreira. Mas existia um negócio aqui no Brasil chamado progressão automática. Se você não sabe o que é isso, é o seguinte: era uma lei que dizia que o aluno que reprovou em algumas matérias deveria ser passado para frente com ciclos de recuperação. Então, resumindo, é para poder passar a criança para frente que ela vai aprendendo, pegando o que não foi aprendido. Aí você pode falar assim, mas Yas, essa lei é bacana, faz sentido essa lei. Você pode dizer isso. Só que, vamos ver o que uma professora de São Paulo, isso aqui é matéria da G1, Globo, vai estar aqui na descrição também, falou sobre isso? Vamos ver. Abre aspas. A gente faz avaliação com os alunos, mas a situação tanto fora da sala de aula, quanto dentro dessas condições de trabalho, dificultam o processo avaliatório dentro da escola. Mesmo que a gente faça um processo de avaliação, no fim do ano, a gente é pressionado, vem uma autoridade para que o aluno passe de ano e não tenha reprovação, a não ser em casos excepcionais, opina a professora Ana Paula Pascarelli, diretora estadual do Sindicato de Professores e Instituições do Estado de São Paulo. Nas pesquisas, o índice de aprovação dos alunos da rede pública de São Paulo é um dos mais altos do Brasil.
Isso significa que o estudante tem um dos melhores desempenhos do país? Aí a professora responde, abre aspas novamente. Você pode ter justamente aprovação porque não se reprova. Mas, na hora de fazer uma avaliação de aprendizagem, a criança de São Paulo pode estar em uma situação inferior em relação às outras crianças de outros estados e de outras redes. Dentro da ideia do ciclo de progressão, a avaliação dessa criança até acontece, ou pode acontecer no dia a dia, mas tomar uma medida para superar essa dificuldade da criança é o que nem sempre acontece. Então, ela acumula dificuldades, comenta a pedagoga Inês Kizilma Scalo, coordenadora da Educação Formal do Instituto Artesana. Tá bom, fecha aspas. Para a pedagoga do Instituto, o mais importante não são os números ou os índices. O que importa é unicamente o rendimento da criança na fase escolar. Então, gente, deixa eu traduzir para você tudo que eu li aqui. O que é a teoria das baixas expectativas? Seguinte, baixaram a régua, tá? As escolas, tanto aqui quanto nos Estados Unidos, é o mesmo efeito que surge lá, que é o que a The Atlantic está falando, baixaram a régua. Então, eles esperam menos do aluno, eles pedem menos para o aluno, eles exigem menos do aluno. E aí, o que acontece? Previsivelmente, o aluno entrega menos. Então, junta isso com a progressão automática aqui, que diz o seguinte, não, gente, vamos passar. A dificuldade vai indo, assim, a gente vai superando a dificuldade. O que aconteceu com a educação brasileira? O índice de analfabetismo não muda há 14 anos e 4 a cada 10 é um índice muito alto. 4 a cada 10 brasileiros não sabem entender o que lê. Gente, como que uma pessoa que não consegue compreender o que lê, interpretar o que lê, consegue entender as outras matérias? Você percebe que é um problema estrutural? Não tem como isso acontecer. Por isso que ela está falando que qualitativamente esses alunos estão muito ruins. Mas quantitativamente, na hora de passar na nota, eles estão passando. Por quê? Porque existe uma pressão para que haja mais aprovação. A gente nem precisa comentar, né? Que tem a parada da reeleição, dos índices, que aí fica bonito para os índices do governo. Não vou entrar nisso, não estamos falando disso, vamos falar sobre educação aqui. Mas você já pegou, né? Então, a teoria das baixas expectativas explica outras tendências que a tese do smartphone, isoladamente, não indica. Se o padrão de avaliação e graduação permanece constante ano após ano, esperaríamos que ambos declinassem em linha com o desempenho dos alunos. Ou seja, se o padrão de avaliação e graduação continua o mesmo, o que a gente esperaria se a educação piorou? A gente esperaria que houvesse menos graduações, menos aprovações. Mas o que acontece, o que vemos é o oposto. Ou seja, eu vou até trazer aqui uma tabela para vocês entenderem. Aqui no Brasil, o índice de aprovação aumentou nos últimos anos, enquanto o analfabetismo funcional continua o mesmo. Como que isso é possível? A gente, em tese, tem 98% de aprovação. É quase uma geração de gênios. Só 2% reprovam. É um absurdo, não é? Como isso é possível, sendo que o índice de analfabetismo continua igual? Esse é o problema. Aqui no Brasil, a educação está entre os 15 piores países do mundo. O analfabetismo não melhora, mas os índices chegam a quase 100%. Algo de errado não está certo, tá? É fácil dizer que nós estamos aprovando mais pessoas, mais alunos, quando você diminui a qualidade e baixa as expectativas. Aí, realmente, você entende como é que a gente está tendo mais aprovados do que nunca, mas as pessoas simplesmente são incapazes de ler e compreender um parágrafo. Agora você entende. Agora a pergunta é, diante de todos esses dados e do estado da educação no Brasil, o que a gente poderia fazer para reverter essa situação na educação? Ou na sua casa com seus filhos, né? Porque eu acho que seria pedir demais a gente querer reverter tudo, assim, nossa, vamos lutar, porque assim, estamos aqui tentando. Mas a gente tem domínio sobre o governo? Não, e aí que esse é o problema. Você pode procurar a melhor escola na sua cidade, mas quem manda na BNCC, na LDB, nas leis que regem o que o seu filho aprende, em quanto tempo ele aprende? O governo, não é você. Então você percebe que o governo, o mesmo governo que baixa as expectativas, é o governo que está literalmente regendo o que está sendo ensinado, como está sendo ensinado nas escolas. E assim, gente, qual que é o problema de baixar as expectativas? Eu queria falar um pouco sobre isso antes de prosseguir aqui sobre a solução. É que subestima demais a inteligência da criança e do adolescente. É você literalmente não achar que o seu filho é capaz de aprender aquilo que ele pode ser capaz. Eu recebo muitas essas mensagens porque minha filha Aurora, de 7 anos, ela aprende química e física já.
E ela lê livros de 250 páginas em, sei lá, 3, 4 dias. Às vezes, uma semana é o máximo que eu vi ela demorando. E as pessoas ficam assim, cara, mas como? Por que uma criança de 7 anos lendo? Gente, primeira coisa, a leitura, ela realmente lê por si própria. Ela gosta de ler, ela passa horas do dia lendo. O incentivo que vem desde o berço. Agora, por que eu ensino química e física? Não é óbvio que minha filha tem capacidade pra isso? Não é óbvio que eu não subestimo a inteligência dela e acredito que ela é capaz de aprender esse tipo de coisa? E por que não? Percebe como a gente subestimou tanto a inteligência dos nossos filhos? Eu tava vendo hoje, inclusive, hoje mesmo, a matéria do Max Verstappen. Não sei se você conhece quem é ele, mas ele é um piloto de Fórmula 1. Se não me engano, ele ganhou como melhor piloto do ano. Ou ele tá entre os, sei lá, 5 melhores do mundo, tá? Fórmula 1. E eu tava vendo justamente sobre a criação que o pai dele deu pra ele. Gente, o menino aos 4 anos de idade já corria de kart profissionalmente. Eu quero dizer assim, ele competia aos 4 anos em corrida de kart. Você tem noção? Você consegue imaginar como é que é isso? Não, porque eu também não. Na hora que eu li e que meu filho Apolo tem 3 anos, eu pensei assim, caramba! Daqui a um ano o Apolo estaria correndo profissionalmente, competindo em kart. Mas ele fala, o Max fala que ele deve tudo, né? Ele fala que tudo que ele é hoje é graças ao pai dele, que sempre foi muito duro com ele, sempre exigiu muito dele. Ele falou assim que quando ele entrou na Fórmula 1, ele não teve nenhuma surpresa, porque o pai dele era muito mais exigente. Agora, gente, a gente olha pra essas coisas, pra essas histórias e fala assim, nossa, mas assim, também, né, correndo desde os 4 anos. Porque também, né, a Billie Eilish, que toca música desde que ela nasceu, aquela menina, a mãe dela botava ela pra tocar música 1 hora todo dia antes de dormir. Mas também, né, mas também, né, o que você tá fazendo pra poder correr atrás da inteligência do seu filho? O que você tá fazendo com a expectativa que você tem da educação do seu filho? Você tá baixando a régua ou você tá acreditando que ele é capaz e ensinando aquilo que ele é capaz de aprender? Cara, porque se a gente continuar baixando a régua ou terceirizando a educação pra escola e a escola tá fazendo isso aqui, ó, baixando a régua, o que você acha que vai acontecer? 10 pessoas que você conhece, 4 não sabem compreender o que elas estão lendo. Seu filho vai ser mais uma? Porque o que você vai fazer pra poder fazer isso diferente? Eu tô falando isso aqui pra vocês porque, assim, não tem outra solução pra essa situação que não seja você assumir o protagonismo da educação dos seus filhos. Não tem outra solução. O que isso significa? Significa que você pode aderir a ensiná-los em casa, que é a modalidade que eu escolhi, o homeschooling. Tudo isso aqui para dizer, cara, o homeschooling é a melhor saída que tem para você conseguir investir na inteligência dos seus filhos e não subestimá-los. Aliás, eu não posso fazer homeschooling, eu não posso me dedicar 100% ao homeschooling. Faça after schooling, mas assuma o protagonismo. Por quê? No momento, o grande problema do sistema de educação é que ele é 100% voltado, ele é um problema estrutural, ele é 100% voltado para a aprovação. Eu não sei se você sabe, mas isso vai ser um vídeo do YouTube daqui uns tempos, a história da escola. Mas a escola como nós conhecemos hoje foi criada na Revolução Industrial e você precisa entender como ela foi criada. Qual foi o seu propósito? Qual é a estrutura pensada? Primeiramente, obviamente, ela foi criada porque os pais precisavam de trabalhar. Operários, também burgueses, precisavam de trabalhar. Eles tinham que deixar a criança em algum lugar. Mas o que foi feito com as crianças enquanto isso? Qual é o objetivo da escola? Formar mais trabalhadores. Rockefeller já disse isso. Formar mais trabalhadores. Então, tudo que você faz na escola é um sistema voltado para a aprovação. E qual é o problema disso? Que não tem um foco em... que isso vai totalmente... oposto ao caminho da aprendizagem de verdade. Não tem o foco de formar personalidades que conseguem compreender sobre si e compreender sobre como o mundo que a cerca funciona. A educação da paideia, como foi concebida lá entre os gregos e que, nossa, trouxe as maiores mentes da humanidade, formou as maiores mentes da humanidade, era pensada para formar o homem como um inteiro. Era mente, era corpo e era alma. Existia a música para a alma, existia o esporte que fazia parte intrínseca da educação. E com certeza todas as outras matérias que serviam para você compreender como o mundo funciona. Resumo da ópera, as pessoas aprendiam para entender como as coisas funcionam. As pessoas aprendiam a ler direito, por quê? Porque você lê pelas metades, não adianta de quê? Adianta de quê você ser alfabetizado podendo saber, não conseguir compreender um texto? Então, mas quando você foca em prova, faz sentido. Por quê? Porque você só precisa de nota para poder passar. Você não precisa de aprender de verdade, você precisa de mostrar naquelas perguntas que você aprendeu alguma coisa, entendeu? Então, assim, o homeschooling, por isso que a melhor solução é o homeschooling. Porque o homeschooling, ele além de não baixar a régua das expectativas, ele sobe a régua das expectativas.
Geralmente, se você conhece homeschoolers, se você já ouviu, pesquisou história sobre homeschooler, cara, o homeschooler, geralmente ele se sobressai em todas as matérias. Geralmente o homeschooler tá sempre 1, 2 séries pra frente. Por quê? Porque a gente sobe tanto a régua, a gente estimula tanto a inteligência dos nossos filhos em casa, que eles acabam aprendendo muito mais rápido aquilo que demoraria muito mais tempo na escola. E aí eles vão passando de conhecimento em conhecimento. E eles aprendem mais qualitativamente. Então, uma criança que é alfabetizada em homeschooling, ela aprende a ler de verdade. O pai tá ali vendo todo dia, ó. Ele tá analisando, ele tá fazendo o trabalho de letramento com essa criança. Então, ele tá vendo que a criança está aprendendo de verdade, o que ela não tá aprendendo, tá corrigindo as falhas todos os dias. Então, ao invés de baixar a régua, no homeschooling a gente sobe a régua. A régua é muito mais alta. As expectativas são muito mais altas. Inclusive, no artigo do The Atlantic, ele citou lá que um projeto feito pelo George Bush, o No Left Behind, fazia justamente isso. Subia as expectativas nas escolas. Era um projeto implementado para melhorar os níveis de educação. E, gente, o resultado foi nítido. Tá lá no artigo do The Atlantic. O resultado veio, os índices de educação de qualidade subiram e muito durante o programa do George Bush. Aí veio o Obama e fez o oposto. Ele fez o programa No Matter não sei o que, não lembro agora o nome, tá lá no artigo. No Matter behind, alguma coisa. Que é o seguinte, mais ou menos parecido com a progressão automática. Ninguém fica pra trás. Vamos todo mundo. Reprovados ou não, vamos, entendeu? E aí o que aconteceu? Aconteceu o que aconteceu, gente. Tá? E os dados não mentem, não mentem. Então, nenhum pai homeschooler subestima a inteligência dos filhos e eles estão sempre recolhendo os resultados disso. São filhos que estão sempre um passo à frente, são filhos que amam aprender, são filhos que aprendem de verdade. Foi exatamente o que eu fiz aqui em casa, eu tomei essa decisão. E 90 pessoas que estão lá dentro do arquivo homeschooling também tomaram essa decisão, apesar de que lá no arquivo a gente tem after schoolers, que são pessoas que decidiram educar em casa mesmo trabalhando, fazendo 1 hora por dia. Porque você pode até dizer pra mim, eu não consigo eu não consigo me dedicar 100%. Eu tenho certeza que você tem 20 minutos por dia pra educar seu filho em casa, de alguma forma, pra complementar aquilo que a escola oferece. E é o que mais de 100 mil famílias aqui no Brasil fazem atualmente homeschooling, e 5 milhões de famílias ao redor do mundo aderiram ao homeschooling. Então, é um método validado, inclusive pela ONU, como método legítimo. A diferença gigante entre o cenário do homeschooling para a escola são duas. Primeiro, quando a gente faz homeschooling, a gente nunca baixa a expectativa, muito pelo contrário, a gente acredita e desenvolve o potencial dos nossos filhos ao máximo. E segundo, no homeschooling ninguém está preocupado com nota. Então, todo ensino não visa aprovação, ele visa o aprendizado por si só. Ninguém passa para a próxima fase sem ter entendido a fase anterior, porque o foco é aprender, o foco não é passar de fase. Eu não sei se você que está assistindo aqui pensou nessa ideia, se você pode fazer homeschooling ou não, mas uma coisa é fato. E deixo aqui a minha recomendação. Assuma o protagonismo na educação dos seus filhos. Não baixe as expectativas. A inteligência dos seus filhos agradece. É isso. Espero vocês no próximo vídeo. Vamos tentar aí fazer um vídeo por semana. Vamos ver como vai ser. Show?